hoje nós vamos falar sobre a instalação do meliponário. O meliponário é o local da instalação das colônias dos meliponinos, que estão sendo mantidos em caixas racionais. No momento da seleção desse local, deve-se pensar muito na facilidade do manejo e também no bem-estar das colônias, e, consequentemente, em sua produtividade, claro. Então, agora eu vou apresentar alguns aspectos e cuidados que devemos ter no momento da seleção do local para se instalar o meliponário, e também como ele será elaborado. Os meliponários podem ser com suportes individuais ou coletivos. Os coletivos são aqueles que podem abrigar grande número de colmeias em um espaço pequeno e que facilita o manejo das mesmas, reduzindo custos com controle de pragas e de proteção com telhas contra chuvas e tempestades, podendo ser nesse modelo aqui, com palanques, prateleiras em telhado ou também colocados em prateleira nas paredes, podendo até colocar na parede da sua própria casa, como vocês podem ver nas imagens. Entretanto, deve-se atentar às espécies que podem ser colocadas nesse sistema e que espécies podem ser colocadas juntas por conta da sua agressividade. Por exemplo, onde espécies que são mais territorialistas e mais agressivas podem afetar o desenvolvimento das demais colmeias que estão nesse meliponário. As abelhas meliponas, como a uruçu, a tiúba, a jandaíra, a mandaçaia, a guaraipo e a manduri são bem tranquilas de manter nesse tipo de meliponário, por serem mais mansas e que não arranjam muito encrenca, né, entre as colônias, ao menos da mesma espécie. Mesmo elas sendo mais mansas e calmas e serem tranquilas de se criar nesse sistema, ao inserir uma colônia forte, deve-se ir fazendo uma espécie de adaptação dessas abelhas, né? Não colocar direto ela junto com as outras, fazendo uma espécie de adaptação e aproximando aos poucos das outras caixas para não gerar brigas, já que elas ainda não fazem parte daquele condomínio. A tubuna, a canudo, mandaguari são um pouco mais territorialistas, mas também podem ser criadas nesse sistema, mas deve-se tomar cuidado, né, durante o manejo delas, que às vezes formam nuvens de abelha em torno da caixa. Isso pode atrapalhar as colmeias que estão ali vivendo perto e pode até gerar algumas briguinhas, né, entre elas. As jataís e borás também são um pouco mais territorialistas, e mantê-las nesses meliponários coletivos pode ir gerando algumas briguinhas e intrigas com o tempo. Então, deve se adequando as caixas de acordo com o convívio umas com as outras e ver os locais mais adequados para cada colônia dentro do meliponário. A distância recomendada entre as caixas de jataí é de no mínimo 1,5 metro e de borá de 20 a 30 centímetros entre os enxames, não sendo muito recomendado criá-las em meliponários coletivos, mas mesmo assim, caso deseje criar jataís, por exemplo, nesse sistema, não se recomenda colocar uma caixa de jataí do lado da outra, ou mantém sempre afastadas, ou até virar as entradas dos lados opostos para evitar que elas se encontrem no voo, pois em alguns momentos, como na enxameação, elas fazem revoadas e acabam brigando entre as colônias. Um detalhe muito interessante é que as espécies, ou algumas espécies, quando são criadas em meliponário coletivo, elas entendem que todas as caixas são uma colônia só, como se fosse uma super colmeia. Então, é comum que as abelhas saiam de uma caixa e entrem em outra, por exemplo. No caso das plebeias, que seriam as mirins, podem ser mantidas em meliponários coletivos próximas uma das outras, sem causar grandes problemas, né? Os individuais, as colmeias são colocadas em suportes individuais, lógico, e protegidas com coberturas independentes. As caixas podem ser colocadas em cavaletes construídos de madeira, cimento, ferro ou outros materiais, né, de construção, utilizando a altura de 80 centímetros a 1 metro do chão, e com proteção contra ataques de formigas e outros possíveis inimigos naturais. Esse tipo de abrigo facilita o manejo de espécies que possuem agressividade entre as colônias e não precisam ser removidos durante o manejo, facilitando o processo e evitando movimentos necessários. A distância entre os cavaletes pode variar entre 80 centímetros até 2 metros.
de acordo com a espécie, claro, sendo que quando as espécies são mais agressivas e mais populosas, precisam de distâncias maiores, já espécies com ninhos menores podem ficar mais próximas uma das outras. Em ambos os casos, é sempre importante ficar atento e observar o comportamento das abelhas, né? Independente da espécie, a partir disso, ir adequando os locais das caixas, e, se necessário, distanciar ou mudar de algum lugar determinado, caso a defensividade entre as colônias continue muito forte, né? Se pode aproximar mais uma caixa da outra, e assim adaptando a colocação das caixas no meliponário, e os manejos realizados da melhor forma possível para ter um desenvolvimento e um convívio melhor entre as colônias. Após saber de que forma irá fazer o seu meliponário, deve-se tomar alguns cuidados que irão afetar o conforto e a produtividade, né, dessas abelhas e até mesmo a sobrevivência delas. Alguns cuidados que deve-se ter seriam instalar próximo a plantas que floresçam e que são visitadas pelas abelhas, o sombreamento, né, com certeza é muito importante, o local de fácil acesso com segurança, afastado de outras criações, local afastado de outras criações de animais domésticos, né, principalmente. Não instalar embaixo de árvores com frutos, instalar próximos à fonte de água limpa e, né, o mais afastado possível, né, de plantações. Sobre o sombreamento, o local de instalação deve ser protegido de ventos fortes, né, do frio, de chuvas, de umidade excessiva, de exposição direta ao sol, e dentre outros, para evitar alterações da temperatura das colônias. É importante que esse local também não seja tão sombreado, né, para que no inverno as colônias consigam se manter aquecidas com o sol, mas mantendo cuidado do sol direto e do calor excessivo, que pode prejudicar, né, o desenvolvimento da colônia, e, consequentemente, né, na qualidade do mel. O local de fácil acesso com segurança seria instalar próximo a residências para facilitar o transporte, né, dos materiais e garantir a segurança das colmeias. Local afastado de outras criações seria, por exemplo, o ligado de porcos, galinhas. E tomar muito cuidado ao instalar próximo de fonte de águas por conta dos agrotóxicos, né, de fontes de água limpa, sempre próximos e afastados de plantações, né, geralmente por conta dos agrotóxicos, que são letais praticamente, né, contra as abelhas. Muito obrigada.